Olá pessoal, tudo bem? Então, como eu prometi, eu estou aqui de volta para resolver dois quebra-cabeças lógicos Hitori ou Itori. Eu espero que com as minhas dicas aí você consiga ter mais facilidade. Eu não vou repetir as regras, porque as regras estão no vídeo anterior. Se você quiser, você entra lá no meu canal, procura regras do Hitori e você vai encontrar um vídeo falando só das regras e um vídeo já resolvendo um quebra-cabeça mais fácil do que esses que eu vou fazer agora, tá ok? Então agora a gente vai direto ao assunto. Eu vou resolver agora um mais fácil e um mais difícil. Conforme eu vou fazendo, eu vou explicando como eu costumo fazer. A primeira coisa que eu costumo fazer é procurar por pares no canto, nos cantos do quebra-cabeça. E a razão para eu fazer isso é porque isso vai me dar imediatamente a possibilidade de preencher algumas células brancas com absoluta certeza. Então, por exemplo, nós temos esse par aqui de 5 na esquina, bem no canto aqui do quebra-cabeça, e temos esse outro aqui. Eu tenho um par aqui de 5 e eu sei então que esse 2 vai ser branco. E a razão para ele ser branco é simples. Um desses dois vai ser preto e um desses dois vai ser branco. Se esse for preto, esse 2 vai ser branco. Porque as células pretas não podem se repetir verticalmente. E se esse for preto, eu vou ter 3 células brancas aqui, o 5, o 3 e o 1. E esse 2 não pode ser preto, porque se ele fosse preto ele isolaria a célula 5. Então ele vai ser branco de qualquer forma. Então nesse caso nós sabemos que o 2 é uma célula branca. Então essa é a dica número 1. A dica número 2, eu vou procurar pares consecutivos em uma linha ou coluna e ver se existe um terceiro dígito repetido. E se houver, eu sei que o terceiro dígito será preto. Não importa o que aconteça. E a razão para isso é muito simples. É que vemos neste, por exemplo, temos um par de 5 consecutivos aqui e um outro 5 separados. Se eu fizesse dígito 5 branco, eu ficaria com 2 dígitos 5 para serem pretos, porque eu só posso ter um dígito branco igual em cada coluna. Então eu só posso ter um 5 branco nessa linha e um 5 branco nessa coluna. Isso faria que os outros dois 5 fossem pretos. E eu não posso ter células pretas uma do lado das outras. Elas teriam que estar na diagonal. Isso faz com que esse 5 seja obrigatoriamente preto, para que esses outros dois sejam um branco e um preto e possam ficar um do lado do outro. A outra coisa que eu procuro é um sanduíche, né, de números, quando eu tenho um par de números separados por um número no meio deles. Então, por exemplo, aqui você tem dois 5 com um 3 no meio, então sabemos que o 3 deve ser branco, e a razão para isso é que um dos outros dois tem que ser preto e ele não pode estar do lado, nem horizontalmente nem verticalmente, a um número preto. E todos os números em volta teriam que ser brancos. Então, esse 3 tem que ser branco. E toda vez que você vê um sanduíche desses, essa célula do meio tem que ser branca. Que você vê o 2 também, no meio de dois 5 também vai ser branco. Aqui está outro sanduíche, 2, 1, 2. 1 no meio, 2, 1, 2 com 1 no meio, e esse 1 tem que ser branco. Isso ajuda muito a gente a começar, né, sair do zero. O que sabemos é que porque os dígitos não podem se repetir, esses dois nessa linha vão ter de ser pretos. E nós já temos um 2 branco aqui. E aí a gente tem essa linha terminada. Você só pode ter um 2 nessa linha. E a última dica que eu faria, você tem que ter certeza que sempre é um caminho de fuga para as células brancas, que elas têm que estar sempre conectadas, né? Elas não podem ficar isoladas. Então, o que eu faria é que eu cercaria essas células pretas todas com células brancas e eu saberia que esse 3 vai ficar isolado se esse 2 for preto. Então esse 2
não pode ser preto, ele tem que ser branco. E porque esses dígitos não podem se repetir, esse outro 2 tem que ser preto. E aí a gente criou uma parede aqui, e aí acontece a mesma coisa com esse 5. Se eu colocar esse 5 preto, eu isolo esses números, eu não posso, então esse 5 tem que ser branco. E aí fatalmente esse 5 aqui vai ser preto. Aqui a gente vai ter o mesmo padrão. Se eu fechar aqui com esse 3, ele tem que ser branco, para não isolar. Aqui esse 5 não pode se repetir na mesma coluna, então ele também vai ser preto. E esse 5 também não pode ser preto, porque ele vai ficar do lado do outro e vai isolar esse grupo, então ele tem que obrigatoriamente ser branco. Aí em volta das células pretas a gente bota células brancas. Esse 2 tem que fazer a ligação dos outros, então ele tem que ser branca. Esse 4 está ao lado da célula preta, então ele tem que ser branco. E sobram esses 3 números 5. Eu não posso prender esse 1, então se esse 1 tem que estar conectado, esse 5 tem que ser branco. Se eu já tenho esse 5 branco, o número em cima não pode se repetir, ele vai ser preto. E por consequência, esse 5 do meio é que acabou ficando branco. E assim a gente resolveu esse quebra-cabeças Hitori ou Hitori. Esse foi o fácil, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado. Agora a gente vai resolver um outro mais difícil, tá? Curte o nosso vídeo para você não esquecer. Se inscreve aí no nosso canal, tá bom, gente? E vamos seguir. Esse já é mais difícil, é mais complexo, é maior. Então vamos começar a procurar aqui pelos pares e sanduíches. Eu já não vou explicar tanto quanto antes, tá, gente? Aqui a gente tem aquela mesma coisa que aconteceu no de antes. Esse 5 aqui não pode ser branco por causa desses outros dois, então ele tem que ser preto. E aí nós temos esse outro aqui separado, ele também tem que ser preto. Pelo mesmo motivo que eu expliquei no quebra-cabeça anterior, tá, gente? E aí eu cerco as células em torno de branca. Vamos lá. Esse 3 é branco. E aí eu vou procurar na coluna e na linha para ver se tem outra célula 3. Se só tiver uma outra célula 3, ela vai ser. Se tiver outra célula 3, ela vai ser obrigatoriamente preta, porque só pode ter um dígito. Aqui eu faço a mesma coisa. Com 8. Olhando aqui as colunas, as linhas. Esse é bem mais complexo do outro. E esse 6 aqui, finalmente a gente vai ter aqui um 6. Vai ficar preto. Bem em cima dele. E não tem nenhum outro 6. Aí aqui a gente tem esse 6 que não pode ficar sem acesso ao outro. Então para salvar ele, esse 5 tem que ser branco. E aí define que o outro 5 vai ser preto. Aí esse 10 do lado tem que ser branco, lá em cima tem um outro 10, ele vai ter que ser preto. E aí esse 8 aqui vai ter que salvar esse 10 e ele vai ter que ficar branco também. Não tem nenhum outro 8. Esse 7 tem que ser branco. Aí eu tenho um 7 aqui em cima. Vai ficar preto. Eu tenho outro 7 aqui na linha. Então tá. Esses 5 e 6 precisam escapar, então esse 2 tem que ser branco. Também não tem nenhum 2 na coluna, nem na linha, nenhum 2 na coluna nem na linha. Aqui, esse 3 precisa escapar, então esse 5 tem que ser branco. Eu tenho outro 5 aqui que vai ser preto.
na linha. E aí esse 1 precisa escapar, então esse 9 tem que ser branco. E esse 5 basicamente, toda vez que eu pinto uma célula de branco, eu olho a linha inteira e a coluna inteira, porque aí todas as outras células com o mesmo valor vão ser pintadas de preto, porque só pode ter um número, o número não pode se repetir nem na mesma linha nem na mesma coluna. E a gente vai pintando aqui, conforme a gente vai descobrindo células pretas, a gente pinta as células brancas em volta e aí faz aquela busca em todas as linhas e colunas onde a gente pinta uma célula de branco. Então 4, olhei para lá e para cá, não encontrei. O 3, olhei para um lado e para o outro, não encontrei. Olhei o 9 para cima e para baixo, para um lado e para o outro. Olhei o 3 para um lado e para o outro, para cima e para baixo. A segunda coisa que eu faço, 9, 4, 2, também não. 6, não. Esse 6 também não. Começar a procurar os sanduíches, as deduções lógicas. Então, por exemplo, aqui tem um sanduíche 7, 6, 7. Esse 6 vai ser branco. Aí eu procuro para cima e para baixo, de um lado para o outro. Aqui tem dois sets juntos, então um deles vai ter que ser branco. Então esses 7 vão ser pretos. Esse vai ser preto e esse preto. Um desses dois vai ser branco. Aí eu posso pegar e fazer esse mais esse. 10, 8, não estou encontrando, 7, 2, aqui com 2 eu tenho um aqui, se repete, vai ser preto, e esse 7 não se repete. Eu tenho esse 3, aqui tem um 3, se repetindo aqui ele vai ser preto. Aqui. Não, se repete mais. Esse 10. Tem outro 10 aqui que se repete. E se você está fazendo isso como competição, tentando resolver mais rapidamente, você pode pular e usar outra estratégia. Certificar que sempre há um caminho de fuga. Mas sempre estou resolvendo isso apenas para resolvê-los, para me divertir, para concluir. Geralmente eu vou fazendo dessa forma metódica. Me garante sempre que eu faço uma célula branca, eu já olho as linhas e as colunas para ter certeza que elas não se repetem. Toda vez que se repetir eu boto mais uma preta e aí eu encontro mais células brancas e vou fazendo. Assim eu não perco nenhum dígito. Uma coisa que eu estou vendo aqui é que esse 3 não pode ficar preso. Se fizer isso ele vai ficar preso, então tem que ser, essa célula tem que ser branca. Esse 9 se repete, então vai ficar preto. Aqui eu não posso fechar de novo essa coisa, porque eu vou fazer uma parede aqui e vou cercar, então esse 6 tem que ser branco e aí esse 6 aqui fica preto. E agora você vê essa parede gigante aqui, ó, com todas as células
pérolas brancas tem que sair aqui por cima, então esse 5 tem que ser, não pode ser preto, ele tem que ser branco. Aí, 5 se repete nessa linha. E agora o que cerca é esse? É o 7, tem que ser branco, então esse 7 vai ser preto. Esse 8 vai ser branco, também não se repete. Esse 4 tem que escapar, então esse 3 tem que ser branco. E aí o 3 acima vai ser preto. Tem uma pequena parede se formando aqui. Esse 2 é a única saída, então ele não pode ser preto, ele tem que ser branco. Então esse 2 é preto e esse 8 é branco. Todos esses tem que ser brancos para poder escapar. Se eu fechar o 5 com preto, o 8 não escapa. Se eu fechar o 7, o 5 não escapa. Se eu fechar o 9, nenhum deles escapa. Então o 5 se repete aqui, fica preto. O 7 não se repete. O 9 não se repete. Esse 6 aqui está em volta do preto. Esse 1 é branco porque ele está do lado de uma célula preta. Esse 7 tem que ser branco porque esse 2 tem que escapar. Esse 6 tem que ser branco porque esse 7 tem que escapar. Se eu fechar aqui, eu fecho toda essa parede, então esse 5 tem que ser branco. Esse 10 tem que ser branco para que esse 9 possa escapar. Esse 2 está, além de estar cercando essa célula preta, é a única forma desse 4, 10 e 9 escaparem. E aí esse 2 vai ser preto. Esse 4 tem que ser branco porque é do lado da célula preta. Esse 3 tem que ser o escape desse número 6, então ele vai ser branco. Esse 8 vai ser branco porque está do lado da célula preta. Esse 1 tem que ser branco para não isolar todo esse resto aqui. Se eu fizer ele preto, eu fecho tudo, então ele tem que ser branco. E aí eu tenho esses dois aqui. Ah, tem um 3 nessa linha aqui branco, então esse 3 tem que ser preto e esse 3 branco. E aí estamos. Fechamos mais esse quebra-cabeça. Vitória para vocês. Esse é mais difícil. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram essa solução, dá uma curtida aí no meu vídeo. Segue meu canal para novas dicas. Deus abençoe vocês.